A fumaça do cigarro subia em espirais preguiçosas até o teto manchado do restaurante. Marina passou o pano úmido pela superfície de fórmica da mesa 17, a mesma que limpava há 3 anos, 5 dias por semana, 8 horas por dia. Seus dedos conheciam cada arranhão, cada marca de queimadura deixada por cigarros esquecidos, cada mancha de café que se recusava a sair completamente. Não importava quanta força ela aplicasse. O restaurante Bella Notte não era exatamente o tipo de estabelecimento que aparecia em guias turísticos. Ficava numa esquina discreta do bairro italiano, com suas paredes de tijolo à vista e luminárias baixas que lançavam sombras irregulares sobre as mesas. O cardápio oferecia massas caseiras e molhos que a Mama Giovanna preparava desde as 5 da manhã, enchendo o ar com aromas de alho, tomate e manjericão. Era um lugar honesto, onde trabalhadores da construção civil comiam ao lado de taxistas, onde secretárias dividiam rezadas durante o almoço e onde velhos jogavam cartas nas tardes de domingo. Marina tinha 28 anos e a aparência de quem carregava o peso de 40. Seu rosto era bonito de um jeito cansado, com olhos castanhos profundos que já haviam visto demais, cedo demais. O cabelo escuro estava sempre preso num rabo de cavalo prático, mechas rebeldes escapando para emoldurar suas bochechas. Usava o uniforme padrão, calça preta, blusa branca, avental como logo desbotado do restaurante. Seus sapatos eram velhos, mas confortáveis, escolhidos pela capacidade de aguentar longas horas em pé, não pela aparência. Ela havia chegado ao Bella Notte 3 anos atrás, depois que sua mãe morreu. Câncer. Lento e cruel. Marina gastou todas as economias nos últimos meses de tratamento, vendeu os poucos móveis de valor que tinham, se endividou com agiotas que conheciam outros agiotas. Quando tudo acabou, ela se viu sozinha num apartamento vazio, com contas acumuladas e um silêncio tão profundo que doía nos ouvidos. O trabalho no restaurante pagava pouco, mas era honesto. Senhor Carmine, o dono, era um italiano de primeira geração com coração mole e mãos duras. Ele a contratou sem fazer perguntas, disse apenas: "Você tem olhos de quem sabe o que é trabalhar de verdade." A rotina era sempre a mesma. Chegar às 6 da manhã para ajudar com o café. Servir operários que pediam café forte e pão com manteiga. Limpar mesas. Anotar pedidos. Sorrir mesmo quando os pés doíam. Limpar mais mesas. Às vezes, clientes deixavam gorjetas generosas. Na maioria das vezes, não. Marina guardava cada moeda, cada nota amassada, colocava tudo num envelope embaixo do colchão. Estava pagando as dívidas lentamente, dolorosamente, 1 centavo de cada vez. Aquela terça-feira começou como qualquer outra. O sol de outubro entrava pelas janelas empoeiradas, criando retângulos dourados no chão de madeira. Marina encheu as saleiras, dobrou guardanapos, verificou se havia suficientes garfos limpos. A Mama Giovanna cantarolava na cozinha, sua voz rouca misturando-se ao barulho de panelas. O cheiro de pão fresco assando fazia o estômago de Marina roncar, lembrando-a de que havia pulado o café da manhã de novo. A primeira onda de clientes chegou pontualmente às 7. Trabalhadores da construção, com roupas cobertas de pó e mãos calejadas. Eles pediam sempre a mesma coisa: ovos mexidos, bacon, torradas, café. Muito café. Marina os atendia com eficiência automática, sorrindo educadamente para suas piadas vulgares, desviando quando algum deles ficava muito amigável demais com as mãos. Por volta das 10, o movimento diminuiu. Era o momento que Marina usava para limpar a fundo, preparar para o almoço. Ela estava reabastecendo o bar quando a porta se abriu. Um homem entrou. Na verdade, 3 homens entraram, mas foi o do meio que captou sua atenção, mesmo que apenas por um segundo antes que ela voltasse ao trabalho. Ele era alto, talvez 1,85 m, com ombros largos sob um terno cinza que parecia ter sido feito sob medida. O rosto era angular, marcado, com uma cicatriz fina correndo da sobrancelha esquerda até a maçã do rosto. Cabelo escuro, penteado para trás, começando a grisalhar nas têmporas. Olhos que Marina não conseguiu ver direito da distância, mas que pareciam varrer o restaurante com a precisão de um predador avaliando o território. Os 2 homens que o acompanhavam eram maiores, mais pesados, com o tipo de corpo que vinha de academia e esteroides,
não de trabalho honesto. Eles usavam ternos pretos mais simples e ficaram perto da porta. O homem do meio caminhou até a mesa do canto. A mesa 17. A mesa de Marina. Ele se moveu com uma graça estranha, econômica, cada passo deliberado. Quando puxou a cadeira, Marina notou que ele escolheu o assento que dava visão para toda a sala, incluindo a porta principal e a saída dos fundos que levava à cozinha. Marina pegou o bloco de pedidos e se aproximou. Seus sapatos faziam um som suave contra o chão de madeira. Ela tinha aprendido a andar assim, silenciosa, invisível. Boas garçonetes eram como fantasmas, presentes apenas quando necessário. Bom dia. Posso anotar seu pedido? Sua voz era profissional, neutra, o tom que usava com todos os clientes. O homem levantou os olhos. Eram azuis. Não o azul claro e inocente de céu de verão, mas um azul profundo, de oceano em tempestade. Eles a estudaram por um momento que pareceu durar mais do que deveria, e Marina sentiu um arrepio estranho percorrer sua espinha. Havia algo naqueles olhos, uma intensidade que fazia seu instinto de sobrevivência sussurrar advertências. Café. Preto. E deixe a jarra. Sua voz era grave, áspera nas bordas, com um sotaque que sugeria infância no bairro mas anos de algo mais duro. Marina assentiu, anotou, virou-se para ir buscar o café. Foi quando ouviu. Marina. Ela congelou. Virou-se lentamente. Sim, senhor. Ele não tinha olhado seu crachá. Ela tinha certeza disso. Então como ele sabia seu nome? O homem não explicou, apenas continuou. A janela atrás de você. As cortinas estão abertas. Ela olhou automaticamente. Estão semicerradas, senhor. Feche completamente. Não era um pedido. Marina atravessou a sala, fechou as cortinas pesadas de veludo vermelho, bloqueando a visão da rua. Quando voltou, ele acenou com a cabeça, um gesto quase imperceptível. Ela foi buscar o café. Na cozinha, Mama Giovanna estava temperando o molho marinara, provando direto da colher de pau. Quem são esses homens? Ela perguntou sem levantar os olhos da panela. Não sei. Marina encheu a jarra de café. Pegou uma xícara limpa. Eu conheço o tipo. A velha italiana finalmente olhou para Marina, seus olhos escuros cheios de algo que parecia ser aviso. Você também deveria conhecer. Fique longe, filha. Esse tipo de homem traz problemas. Marina não respondeu. Ela carregava problemas suficientes sem se preocupar com estranhos internos caros. Voltou para a mesa 17. Colocou a xícara e a jarra cuidadosamente, sem derramar uma gota. O homem já estava ao telefone, falando baixo em italiano. Marina entendia apenas fragmentos, palavras isoladas. Algo sobre um carregamento. Um nome que ela não reconheceu. Números. Ela recuou silenciosamente. Voltou ao trabalho. Mais clientes entraram. Uma senhora idosa que sempre pedia sopa de legumes. Um jovem casal compartilhando um prato de espaguete, sorrindo um para o outro como se estivessem em Paris, não num restaurante simples com mesas de fórmica. Um homem de negócio sozinho, lendo o jornal enquanto comia. Marina atendia todos com a mesma eficiência mecânica, mas parte de sua atenção permanecia na mesa 17. O homem ficou lá por quase 2 horas. Outras pessoas vieram e foram, sentando-se brevemente, conversando em voz baixa. Cada visita durava poucos minutos. Algumas vezes, envelopes mudavam de mãos. Uma vez, um homem magro com nervosismo nos olhos entregou uma pequena caixa de metal que desapareceu no bolso interno do terno cinza. Senhor Carmine saiu de seu escritório nos fundos uma vez, olhou para a mesa do canto, franziu o senho, mas não disse nada. Apenas voltou e fechou a porta atrás de si, mais forte do que o necessário. Às 12h15, o movimento do almoço começou de verdade. O restaurante encheu rapidamente. Marina se movimentava entre as mesas num balé familiar, equilibrando pratos, anotando pedidos, sua mente dividida entre dúzias de tarefas simultâneas. Mesa 5 queria mais pão. Mesa 11 estava reclamando que a massa estava fria. Mesa 3 precisava da conta. A cozinha estava gritando que o pedido da 7 estava pronto. Foi no meio desse caos controlado que aconteceu. A porta se abriu violentamente.
batendo contra a parede com força suficiente para fazer todos os presentes se virarem. 3 homens entraram. Não, 5. Marina contou rapidamente enquanto seu coração acelerava. Eles eram diferentes dos seguranças do homem do terno cinza. Esses eram mais jovens, mais tensos, movendo-se com a energia nervosa de predadores famintos. Roupas caras mas usadas de forma desleixada. Olhos que varriam a sala procurando por algo específico. Encontraram. O restaurante inteiro pareceu congelar. Os clientes perceberam a mudança na atmosfera antes mesmo de entenderem por quê. Conversas morreram no meio das frases. Garfos pararam no ar. Até Mama Giovanna parou de cantar na cozinha. O líder do grupo, um homem atarracado com pescoço grosso e anéis de ouro em todos os dedos, deu 3 passos para dentro do restaurante. Seus olhos estavam fixos na mesa 17. Vitelli. Sua voz era alta, agressiva, planejada para intimidar. Pensei que você tivesse mais juízo do que aparecer no meu território. O homem do terno cinza, Vitelli, aparentemente, não se moveu. Ele terminou de beber seu café com calma deliberada antes de colocar a xícara de volta no pires com um clique suave. Apenas então ele olhou para o recém-chegado. Seu território, russo. Engraçado. Eu me lembro quando você era apenas um cobrador de dívidas com delírios de grandeza. A tensão na sala triplicou. Marina, ainda segurando uma jarra de água, sentiu cada músculo de seu corpo se apertar. Ela conhecia esse tipo de situação. Havia crescido vendo essas danças, esse tipo de postura masculina que sempre terminava em violência. Russo deu mais um passo para frente. Seus homens se espalharam, bloqueando saídas. Os tempos mudam. Você está velho, Vitelli. Fraco. É hora de deixar homens mais jovens tomarem conta dos negócios. Um dos seguranças de Vitelli, o mais próximo da porta, moveu a mão em direção ao paletó. Risso viu. Seus homens viram. De repente, havia armas. Não muitas, apenas 2 ou 3 visíveis, mas suficientes. Mais do que suficientes. O restaurante explodiu em pânico silencioso. Clientes se jogaram no chão, se esconderam debaixo das mesas. A senhora idosa que amava sopa de legumes começou a rezar em voz alta. O jovem casal se abraçou, os olhos arregalados de terror. Marina deveria ter corrido. Deveria ter se jogado atrás do balcão, buscado segurança. Mas ela estava congelada, ainda segurando a jarra de água, seu corpo recusando-se a obedecer os comandos de seu cérebro. Vitelli se levantou devagar. Não havia pressa em seus movimentos, nenhum sinal de medo. Ele abotoou o paletó com cuidado, um gesto casual que de alguma forma pareceu mais ameaçador do que qualquer arma. Você comete um erro, Russo. Vir aqui. Fazer isso num lugar público. Com testemunhas. Sua voz era calma, quase professoral. Isso demonstra falta de respeito. Pelas regras. Pelos antigos. Por mim. Foda-se as regras. Foda-se os antigos. Russo cuspiu no chão. E foda-se você. Vitelli suspirou, como se estivesse genuinamente desapontado. Então é assim que vai ser. Aconteceu muito rápido. Russo fez um gesto. Um de seus homens levantou a arma, apontou para Vitelli. Mas os seguranças de Vitelli eram mais rápidos, mais treinados. Houve movimento, gritos, o som de corpo batendo contra corpo. E então Marina se mexeu. Não foi uma decisão consciente. Foi instinto, músculo memorizando anos de trabalho como garçonete. Ela estava se virando, afastando-se da violência, procurando a segurança da cozinha. Mas seus pés, cansados de horas em pé, traíram-na. Seu sapato esquerdo, com a sola gasta demais para dar tração adequada, escorregou numa gota de água que havia caído da jarra que ela ainda segurava. Marina sentiu o mundo inclinar-se. Seus braços se agitaram, buscando o equilíbrio que não estava lá. A jarra voou de suas mãos, água espirrando em arco. Ela estava caindo, o chão subindo rapidamente para encontrá-la. Mas não foi o chão que ela atingiu. Foi Vitelli. Ele tinha se movido, tentando posicionar-se melhor, colocar distância entre si e as armas de Russo. Marina o acertou de lado, seu corpo colidindo com o dele no momento exato em que um tiro ecoou no restaurante.
Eles caíram juntos numa confusão de membros. Marina sentiu o ar sair de seus pulmões quando atingiu o chão. Acima dela, mais tiros. Gritos. O som de vidro quebrando. Ela tentou se mover, sair, mas havia um peso sobre ela. Vitaly. Ele estava coberto de sangue. Marina ofegou, terror puro inundando suas veias. Ela o empurrou. Conseguiu rastejar de debaixo dele. Suas mãos estavam vermelhas, quentes, pegajosas. Tanto sangue. Muito sangue. Fique abaixada. Alguém gritou. Um dos seguranças de Vitaly estava ao lado dela de repente, sua arma disparando em direção à porta. Marina obedeceu, se encolheu, cobriu a cabeça com os braços. A violência durou talvez 30 segundos. Pareceu uma eternidade. Quando finalmente terminou, o silêncio que desceu sobre o restaurante era ensurdecedor, quebrado apenas por soluços de terror e o som de alguém vomitando. Marina forçou-se a olhar. Russo e seus homens haviam fugido. Vidro cobria o chão perto da janela frontal. Cadeiras estavam viradas. Pratos quebrados. E Vitaly. Ele estava tentando se levantar, usando uma cadeira como apoio. O sangue vinha de seu ombro direito, manchando o terno cinza de vermelho escuro. Seu rosto estava pálido, mas sua mandíbula estava travada, determinação feroz em cada linha de sua expressão. Senhor Vitaly. Um de seus seguranças correu para ajudá-lo. Precisamos sair daqui. Agora. Concordo. Vitaly aceitou o apoio, deixou o segurança ajudá-lo a ficar de pé. Seus olhos varreram o restaurante, contando danos, avaliando riscos. Então eles pousaram em Marina. Ela ainda estava no chão, suas mãos vermelhas de sangue dele, seu uniforme manchado. Lágrimas que ela não havia percebido que estava chorando escorriam por seu rosto. Ela deveria parecer patética, quebrada. Vitaly deu um passo em direção a ela, ignorando o sangue que escorria de seu ombro, ignorando as tentativas de seu segurança de fazê-lo sair. Você me derrubou. Marina não conseguiu falar. Apenas assentiu, tremendo violentamente. Algo que poderia ter sido um sorriso tocou os lábios de Vitaly. Não era alegre. Era o sorriso de um homem que entendia a ironia. Você salvou minha vida. Ela sacudiu a cabeça, confusa. Não tinha salvado ninguém. Tinha tropeçado, caído como uma idiota. Como uma garçonete desajeitada que não conseguia nem caminhar direito. Senhor, precisamos ir. O segurança estava insistente agora, olhando nervosamente para a porta. Sirenes soavam ao longe, ficando mais altas. Vitaly ignorou. Ele se curvou, uma careta de dor cruzando seu rosto, e ofereceu a mão para Marina. Ela olhou para ela, para o sangue, para os dedos estendidos. Hesitou. Então aceitou. Ele a puxou para cima com surpreendente força para um homem ferido. Por um momento, eles ficaram muito próximos. Marina podia ver a cicatriz em seu rosto em detalhe. Podia sentir o cheiro de seu perfume caro misturado com cobre de sangue. Qual é seu nome completo? Ele perguntou. M. Marina. Marina Santos. Marina Santos. Ele repetiu, como se estivesse memorizando. Você tem família? Ela sacudiu a cabeça. Dívidas. Como ele sabia? Marina piscou. Sim. Vitaly assentiu uma vez, decisivo. Não mais. Ele olhou para seu segurança. Tome, cuide disso. Descubra com quem ela deve. Pague tudo hoje. Senhor, eu. Marina começou, mas ele ergueu a mão, silenciando-a. Você salvou minha vida. Essa é uma dívida que levaria anos para ser paga adequadamente. Mas como você disse que tem dívidas, considere-as quitadas. Todas elas. Senhor Vitaly, realmente precisamos. O segurança estava praticamente puxando-o agora. Vitaly finalmente cedeu, deixando-se ser guiado em direção à porta dos fundos. Mas ele parou uma vez, olhou por cima do ombro para Marina. Fique segura, Marina Santos. E... Ele hesitou, algo estranho cruzando sua expressão. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pergunte por mim no mercado de Marco na rua Mulberry. Eles saberão como me encontrar. E então ele se foi, desaparecendo pela cozinha junto com seus homens, deixando Marina tremendo no meio de um restaurante cheio de vidro quebrado, sangue e trauma.
A polícia chegou 6 minutos depois. Paramédicos. Mais polícia. Detetives. Eles fizeram perguntas. Tiraram fotos. Entrevistaram testemunhas. Todo mundo tinha a mesma história. Tinha acontecido muito rápido. Não tinham visto rostos claramente. Não sabiam quem havia atirado primeiro. Marina respondeu às perguntas mecanicamente. Sim, ela havia caído. Não, não tinha visto quem atirou. Não, não conhecia os homens envolvidos. Sim, estava assustada. Sim, precisava de tempo. Os detetives não pareceram satisfeitos com as respostas, mas não podiam fazer muito. Ninguém estava cooperando. O código silencioso do bairro mais forte do que medo da lei. Quando finalmente a deixaram ir, já eram quase 3 da tarde. Senhor Carmine colocou o braço ao redor dos ombros de Marina. A primeira vez que ele tocou-a em 3 anos de trabalho. Vá para casa, filha. Tire alguns dias. 1 semana. Quanto tempo precisar. Mas o restaurante vai sobreviver. Você precisa de descanso. Marina não argumentou. Ela pegou sua bolsa do cacifo no escritório, trocou o uniforme manchado de sangue por roupas normais que mantinha lá para emergências. Suas mãos ainda tremiam quando tentou amarrar os cadarços. O apartamento estava silencioso quando ela finalmente chegou em casa. Frio. Vazio. Marina trancou todas as fechaduras, verificou todas as janelas, depois desmoronou no sofá e finalmente deixou-se chorar de verdade. Ela poderia ter morrido. Aquele tiro, o que atingiu Vitelli, poderia facilmente ter acertado ela. Se ela não tivesse tropeçado naquele momento exato, se ela tivesse se movido um segundo mais cedo ou mais tarde, tudo poderia ter sido diferente. E agora ela estava presa. Envolvida. Vitelli sabia seu nome. Sabia onde ela trabalhava. Tinha prometido pagar suas dívidas. Por quê? Porque ela havia tropeçado. Porque ela inadvertidamente o salvou ao cair nele como uma idiota. Marina não entendia o mundo no qual havia tropeçado, mas entendia o suficiente para saber que dívidas no mundo de Vitelli não eram pagas com dinheiro. Eram pagas com lealdade, com silêncio, com favores que se acumulavam até que você não fosse mais uma pessoa livre, apenas mais uma peça no tabuleiro de xadrez de outra pessoa. Ela deveria ter ficado longe. Deveria ter fingido que nada tinha acontecido, recusado qualquer ajuda, continuado pagando suas dívidas da forma antiga, lenta mas honesta. Mas quando o telefone tocou às 7 daquela noite, e uma voz desconhecida disse: Senhorita Santos, sou Tommy Ricci, do Sr. Vitelli. Ele pediu que eu entrasse em contato. Suas dívidas foram quitadas hoje. Todas elas. Eu tenho os recibos se você quiser vê-los. Marina percebeu que já era tarde demais. Ela estava dentro agora. Para o bem ou para o mal. Obrigada. Ela sussurrou no telefone. Por que outra coisa poderia dizer? O Sr. Vitelli também quer que você saiba que está sendo vigiada. Para sua proteção. Russo não é do tipo que esquece. Se você notar algo estranho, qualquer coisa, ligue para este número. Ele ratleed off dígitos que Marina escreveu com mãos trêmulas. Ele está bem. Isso é gentil da sua parte perguntar. Ele vai se recuperar. Foi apenas um arranhão, realmente. O Sr. Vitelli é durão. Tommy hesitou. Ele raramente oferece sua proteção pessoal. Senhorita Santos, você fez uma grande impressão. Marina não sabia como responder a isso, então não respondeu. Boa noite, senhorita Santos. Durma bem. Você está segura agora. Mas Marina não dormiu bem. Ela ficou acordada a noite toda, observando sombras na parede, pulando a cada som, seu telefone seguro em sua mão como se fosse uma arma. Os dias seguintes se arrastaram numa névoa estranha. Marina não voltou ao restaurante imediatamente. Ela disse a si mesma que precisava de tempo para se recuperar do choque. Mas a verdade era que tinha medo. Medo de voltar àquele lugar, àquela mesa, onde tudo tinha mudado. Ela ficou em seu apartamento, comendo pouco, dormindo menos. A televisão permaneceu ligada constantemente, fornecendo ruído de fundo que afastava o silêncio. Notícias reportaram o tiroteio como mais violência de gangues no bairro italiano, pedindo por mais policiamento, mais ação.
Nenhum nome foi mencionado. Nenhuma prisão foi feita. No quarto dia, ela finalmente saiu. Apenas para comprar mantimentos, mas era um começo. O bairro parecia o mesmo. Ruas apertadas com prédios de apartamentos se inclinando uns sobre os outros, roupa pendurada em varais entre janelas, crianças jogando bola na rua. Mas Marina via o diferente agora. Via os homens parados em esquinas que não estavam apenas conversando. Via os carros que circulavam quarteirões devagar demais. Via as janelas onde cortinas se moviam quando ela passava. Estava sendo observada, assim como Tommy havia prometido. Era reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo. Na padaria na esquina, a senhora Schenck sempre lhe dava uma amostra grátis de pão de ló agiu diferente. Mais respeitosa. Ela empacotou as compras de Marina com cuidado extra. Recusou-se a aceitar pagamento por um bolo. É por conta da casa, querida. Para tudo o que você passou. Marina não discutiu. Ela estava aprendendo que no bairro, notícias viajavam rápido. Todo mundo sabia sobre o tiroteio. Todo mundo sabia que ela estava envolvida. E agora, aparentemente, todo mundo sabia que ela estava sob a proteção de Vitelli. Isso mudava como as pessoas a tratavam. O açougueiro que sempre tentou cobrar a mais de repente lhe deu os melhores cortes. O farmacêutico que tinha um pôster de proibido crediário ofereceu deixá-la pagar depois. O garoto que entregava jornal parou de jogar o jornal no puzzle em frente ao seu prédio. Marina não sabia como se sentir sobre isso. Por um lado, ela havia passado 3 anos sendo invisível, lutando por cada centavo, sendo tratada como mais uma. Agora, de repente, portas estavam se abrindo. Por outro lado, essas portas tinham um preço. Ela havia vendido algo ao aceitar a ajuda de Vitelli, mesmo que não soubesse exatamente o que ainda. No 7º dia, ela voltou ao Bella Notte. O restaurante estava diferente. Janelas novas haviam sido instaladas. Mesas consertadas. A mancha de sangue perto da mesa 17 havia sido cuidadosamente removida. Era quase como se nada tivesse acontecido, exceto que todos que trabalhavam lá agora se moviam com tensão extra, olhares mais frequentes para a porta. Senhor Carmine a abraçou quando ela entrou pela porta dos fundos. Madonna, que bom ver você. Filha, você está bem? Estou bem. Mentirosa. Mas ele sorriu quando disse isso. Mas você está aqui. Isso é o que importa. Mama Giovanna apareceu da cozinha, limpando as mãos no avental. Ela estudou Marina com olhos que viram muito na vida. Então assentiu, uma vez, como se Marina tivesse passado em algum teste invisível. Você é mais forte do que parece, pequena. Isso é bom. Você vai precisar dessa força. Marina não perguntou o que ela quis dizer. Ela não tinha certeza de que queria saber. Voltar ao trabalho foi surrealmente normal. Mesmas mesas, mesmos clientes, mesmas tarefas. Mas agora, sempre que Marina passava pela mesa 17, ela hesitava. Via sangue que não estava mais lá. Ouvia tiros que eram apenas memória. E sempre, no canto de sua visão, ela via os homens de Vitelli. Eles nunca entravam. Apenas ficavam do lado de fora, observando, protegendo. Foi na 2ª semana que Vitelli voltou. Marina estava limpando a máquina de café quando a porta se abriu. Ela olhou automaticamente e congelou. Lá estava ele. O braço em tipóia discreta sob o paletó. A cicatriz em seu rosto o mais visível na luz da tarde. Sozinho desta vez, sem seguranças visíveis. Ele caminhou diretamente para a mesa 17. Sentou-se na mesma cadeira, no mesmo lugar que dava visão para todo o restaurante. Marina ficou paralisada por um longo momento. Cada instinto gritava para ela correr. Mas ela era garçonete. Ele era cliente. Tinha um trabalho a fazer. Ela respirou fundo, pegou o bloco de pedidos e forçou suas pernas a se moverem. Bom dia. Posso anotar seu pedido? Vitelli olhou para cima. Aqueles olhos azuis a estudaram com a mesma intensidade de antes, mas agora havia algo mais neles. Reconhecimento, curiosidade, talvez até um toque de gentileza. Café. Preto. E deixe a jarra. Uma pausa. Por favor. Marina assentiu. Foi buscar o café. Suas mãos tremiam levemente quando ela serviu,
mas não derramou nada. Profissionalismo vencia medo. Você voltou ao trabalho. Não era uma pergunta. Sim, senhor. Como você está? A pergunta a surpreendeu. Homens como Vitelli não perguntavam como as pessoas estavam. Eles ordenavam, ameaçavam, tomavam. Eles não faziam conversas gentis. Estou bem. Obrigada por perguntar. Mentirosa. Ele ecoou as palavras de Sr. Carmine, mas sem o sorriso. Você tem pesadelos? Marina hesitou, então assentiu. Vão passar. Eventualmente. Ele tomou um gole de café. Considerou. Eu ainda tenho pesadelos de minha primeira vez sob fogo. Foi há 32 anos. Algumas memórias não desaparecem, apenas ficam mais fáceis de carregar. Ela não sabia o que dizer a isso, então permaneceu em silêncio. Vitelli gesticulou para a cadeira oposta. Sente-se. Eu estou trabalhando. E eu sou cliente. Estou pedindo que você se sente. Sr. Carmine não vai se importar. Marina olhou para o dono do restaurante, que estava atrás do balcão fingindo não estar observando cada movimento. Ele acenou quase imperceptivelmente. Permissão. Ou ordem. Ela não tinha certeza. Ela se sentou, rigidamente desconfortável na borda da cadeira, pronta para pular e sair a qualquer momento. Você salvou minha vida. Vitelli começou sem rodeios. Russo tinha um atirador na janela através da rua. Eu estava parado no lugar perfeito para um tiro na cabeça. Você me derrubou exatamente quando o tiro veio. Por isso, eu peguei no ombro em vez de no crânio. Marina sentiu o sangue drenar de seu rosto. Eu não sabia. Eu só tropecei. Eu sou desajeitada. Destino. Sorte. Deus. Seja lá o que você acredite. Ele deu de ombros com o ombro bom. O resultado é o mesmo. Você me deve algo, Marina Santos. Seu estômago afundou. Aqui estava. A verdadeira razão para ele ter voltado. O preço real de sua intervenção acidental. Você me deve honestidade. Ele continuou, surpreendendo-a novamente. Então eu vou perguntar, você tem medo de mim? Sim, ela sussurrou, porque ele havia pedido honestidade. Vitelli assentiu, como se esperasse por isso. Bom, medo mantém você alerta. Mas você não precisa ter medo de que eu vá machucá-la. Eu não machucho pessoas inocentes. Eu não machucho pessoas que me fizeram favores. Você entende? Eu acho que sim. Russo, por outro lado. Sua expressão escureceu. Ele é diferente. Ele é novo. Imprudente. Ele não respeita as regras antigas. Ele vê o que aconteceu como humilhação. Seu envolvimento o torna um alvo potencial. O medo que havia começado a diminuir voltou com força total. O quê? É por isso que você está sendo vigiada. É por isso que eu paguei suas dívidas. Não apenas gratidão, Marina. Responsabilidade. Você se envolveu em minha guerra por acidente. Isso me torna responsável por sua segurança. Eu não quero estar em sua guerra. Ninguém quer. Mas às vezes a vida não dá escolha. Ele terminou seu café. Serviu mais da jarra. Estou lhe dizendo isso porque você merece saber a verdade. E porque preciso que você tome uma decisão. Que decisão? Você pode continuar trabalhando aqui, vivendo sua vida, sob minha proteção. Isso significa que você está segura, mas também significa que você está associada comigo. Algumas pessoas vão tratá-la melhor por isso. Outras vão ressentir. Ele fez uma pausa. Você pode sair. Eu posso arranjar para você ir para outra cidade. Novo começo. Novo nome, se necessário. Sem conexão comigo, sem perigo. Marina olhou para suas mãos, para os calos de anos servindo mesas, para as pequenas cicatrizes de facas de cozinha e óleo quente. Toda sua vida estava nesse bairro. Sua mãe estava enterrada aqui. Seus poucos amigos estavam aqui. Seu trabalho, seu apartamento minúsculo, a padaria onde Senhora Shen sempre tinha uma palavra gentil. Sair significaria deixar tudo. Começar do zero. Sozinha, em lugar estranho, sem raízes, sem história. Ficar significava perigo. Significava estar presa no mundo de Vitelli, quisesse ou não. Ela levantou os olhos.
E se eu ficar? Ah, expectativas. Você quer saber se eu vou pedir que você faça coisas ilegais? Vitelli leu sua mente facilmente. Não. Você não é desse mundo, Marina. Eu não vou puxá-la para dentro dele. Mas haverá momentos em que eu ou meus homens viremos aqui. Momentos em que você verá coisas, ouvirá coisas. Tudo que peço é seu silêncio. E talvez, ocasionalmente, seus ouvidos. Meus ouvidos? As pessoas falam na frente de garçonetes. Elas pensam que você é invisível. Às vezes, seria útil saber o que está sendo dito. Não estou pedindo que você espione. Apenas que preste atenção. Se você ouvir algo sobre Russo, sobre seus planos, você me diz. Isso é tudo. Era espionagem, não importa como ele embrulhasse. Mas também era, não tão terrível quanto ela havia temido. Apenas prestar atenção. Apenas ouvir. Coisas que ela já fazia naturalmente como parte do trabalho. E se eu recusar? Ela teve que perguntar. Então você recusa. Eu ainda vou protegê-la. Ainda vou garantir que Russo não a machuque. Wise. Ele se inclinou para a frente, intensidade queimando naqueles olhos azuis. Eu preferiria ter você como aliada voluntária do que como carga protegida relutante. Aliados podem pedir favores. Cargas apenas custam. Havia honestidade brutal nisso que Marina tinha que respeitar. E se ela fosse honesta consigo mesma, sua vida já havia mudado. Não havia mais voltar a ser a garçonete invisível que ela havia sido. Todos no bairro sabiam sobre sua conexão com o Vitelli agora. Recusar sua oferta não mudaria isso. Pelo menos se ela aceitasse, ela teria alguma agência. Algum poder, mesmo pequeno. Eu fico, ela disse finalmente. E eu vou prestar atenção. Vitelli sorriu. Era a primeira vez que ela ouvia fazer isso de verdade, e transformou seu rosto. Por um momento, ele não parecia um chefe de crime, apenas um homem. Sábia e corajosa. Ele se levantou, tirou alguns bilhões do bolso, deixou-os na mesa. Muito mais do que o café custava. Meu número particular está escrito nas contas. Não apenas o número de emergência que Tom me deu a você. Meu número pessoal. Se você precisar de qualquer coisa, dia ou noite, ligue. Marina pegou o dinheiro com dedos entorpecidos, viu os dígitos escritos em caneta elegante na margem de uma nota de 20. E Marina? Ele estava na porta agora, a luz da tarde criando um halo ao redor de sua silhueta. Obrigado. Por salvar minha vida. Mesmo que tenha sido um acidente. Então ele se foi, e Marina ficou sozinha na mesa 17, segurando mais dinheiro do que normalmente ganhava em uma semana, com o número de telefone pessoal de um boss da máfia queimando em sua mão. Senhor Carmine apareceu ao lado dela, tão silencioso quanto ela. Você fez a escolha certa, filha. Como você sabe? Porque você está viva. Nesse mundo, estar viva geralmente significa que você fez algo certo. Ele deu um tapinha no seu ombro. Seja cuidadosa. Vitelli é homem de honra, como esses homens vão. Mas honra não é o mesmo que segurança. Você ainda pode se machucar. Eu sei. E ela sabia. Mas pela primeira vez desde que sua mãe morreu, desde que ela se viu sozinha e quebrada e desesperada, Marina Santos sentia como se tivesse alguma escolha em sua própria vida. Mesmo que fosse apenas a escolha de entrar de olhos abertos na escuridão em vez de tropeçar nela acidentalmente. Os dias se transformaram em semanas. A vida no restaurante continuou seu ritmo familiar, mas com nova corrente subliminar de tensão. Vitelli vinha 2, às vezes 3 vezes por semana, sempre sozinho ou com apenas um acompanhante, sempre educado, sempre sentando na mesa 17. Ele ordenava café, às vezes comida que mal tocava, e conduzia seus negócios em voz baixa. Marina aprendeu a reconhecer os jogadores. Tommy Ricci, o segurança que havia telefonado, era um homem grande com mãos gentis e lealdade feroz. Marco Santino, o conselheiro, era magro e nervoso, sempre com planilhas e documentos. Havia outros, desfilando através, cada um com sua própria função no império de Vitelli. E Marina ouvia. Não abertamente, nunca obviamente. Apenas fazendo seu trabalho, reabastecendo o café,
limpando mesas próximas, seus ouvidos captando fragmentos. Ela aprendeu sobre carregamentos, territórios, problemas de pessoal. Aprendeu que Vitelli controlava praticamente todos os negócios ilegais dentro de 12 quarteirões: apostas, empréstimos, proteção, importação de mercadorias que nunca eram especificadas, mas que Marina suspeitava serem tudo, desde eletrônicos roubados até coisas mais sinistras. Mas ela também aprendeu que havia regras. Drogas pesadas eram proibidas no território de Vitelli. Prostituição tinha que ser consensual, mulheres protegidas, não exploradas. Violência contra civis era punida severamente. Dentro de seu pequeno império de crime, Vitelli mantinha ordem, estrutura, até uma forma estranha de moralidade. Russo, ela aprendia dos fragmentos de conversas que ouvia, não tinha tais regras. Ele estava expandindo agressivamente, empurrando heroína nas ruas, executando operações que machucavam inocentes. Ele representava um novo tipo de criminoso. Sem honra, sem limites, apenas ganância. Uma noite, 3 semanas depois daquela primeira conversa, Marina estava fechando o restaurante quando ouviu vozes no beco. Ela congelou, reconhecendo uma delas como pertencente a Tommy. Não podemos continuar perdendo terreno. Russo tomou a rua Monroe na semana passada. Isso é 5 quarteirões em 2 meses. Vitelli está fraco. Uma voz diferente, não familiarizada. Ele ficou suave. Hesita demais, pensa demais. Nos velhos tempos, nós tínhamos polícia no bolso e políticos com medo de olhar errado pra gente. Tempos mudam. Tommy soava cansado. Boss está fazendo o que pode com as ferramentas que temos. Talvez precisemos de ferramentas diferentes. Ferramentas mais afiadas. Houve pausa. Quando Tommy falou novamente, sua voz era dura. Você está sugerindo o quê, exatamente? Só dizendo que tem gente que quer ação mais decisiva. Gente que acha que talvez seja hora de nova liderança. Liderança mais jovem. Você está falando de traição. Não era pergunta. Estou falando de sobrevivência. Russo vai nos esmagar se não ficarmos mais duros. E Boss? O homem hesitou. Boss quase morreu mês passado. Talvez ele esteja perdendo o toque. Marina deveria ter saído. Deveria ter fingido que não ouviu nada. Mas ela ficou, mal respirando, ouvindo Tommy responder. Você tem 24 horas para sair da cidade. Se eu ver você depois disso, você é homem morto. E você diz para qualquer outro filho da puta que está pensando em virar as costas que eu pessoalmente vou alimentar os pássaros com seus testículos. Boss me salvou quando eu tinha 16 anos, estava afundando. Eu morro por ele se necessário. Agora suma da minha frente antes que eu esqueça minhas maneiras. Passos se afastaram rapidamente. Marina finalmente ousou respirar. Ela terminou de trancar a porta com mãos trêmulas, tentando decidir o que fazer com essa informação. Vitelli tinha dissidentes. Pessoas dentro de sua própria organização começando a questionar. Isso era importante. Ele precisava saber. Ela pegou seu telefone, olhou para o número que ela havia memorizado mas nunca usado. Eram quase 10 da noite. Tarde demais para ligar. Mas ele havia dito dia ou noite. Ela discou antes de poder convencer-se a não fazê-lo. Ele atendeu no segundo toque. Marina. Não havia surpresa em sua voz, como se ele soubesse que seria ela. Eu ouvi algo. No beco. Tommy e outro homem. As palavras saíram correndo. Ela relatou a conversa, cada palavra que conseguia lembrar. Quando terminou, houve silêncio longo. Então, você fez bem em me dizer. Isso é útil. O homem disse que tinha 24 horas. E ele vai usá-la sabiamente. Espero. Mas há outros. Sempre há outros quando você mostra fraqueza. Ele soou mais cansado do que ela já o tinha ouvido. Obrigado, Marina. Descanse bem. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Essa noite, Marina teve seus piores pesadelos ainda. Ela sonhou com sangue e balas e Vitelli caindo não apenas uma vez, mas repetidamente, em loop infinito. Ela sonhou com Russo aparecendo em seu apartamento, sorriso cruel enquanto puxavam uma arma. Ela sonhou com estar presa entre 2 mundos, nem segura nem livre, apenas suspensa em terror permanente.
Acordou em suor frio às 5 da manhã e soube que não voltaria a dormir. No restaurante naquela manhã, havia nova tensão no ar. Mais seguranças visíveis. Menos risadas. Até Mama Giovanna estava quieta, cozinhando com a ferocidade de alguém canalizando preocupação em trabalho. Vitelli não apareceu esse dia. Ou o próximo. Marina começou a se preocupar, imaginando o pior. Talvez a dissidência fosse pior do que ela pensara. Talvez Russo tivesse atacado novamente. Talvez. No terceiro dia, Tommy entrou. Ele estava sozinho, sem Vitelli, e a expressão em seu rosto fez o estômago de Marina apertar. Ele caminhou diretamente para ela. Boss quer ver você. Está tudo bem com ele? Tommy hesitou. Só venha. Por favor. Marina olhou para Sr. Carmine, que acenou. Ela tirou o avental. Seguiu Tommy até o carro esperando do lado de fora. Era longo, preto, com vidros fumê. O tipo de carro que gritava máfia para qualquer um prestando atenção. Eles dirigiram em silêncio por 15 minutos, saindo do bairro familiar e entrando em área mais rica. Casas enormes com jardins bem cuidados substituíram prédios de apartamentos apertados. O carro finalmente parou em frente a uma mansão de estilo italiano, toda pedra creme e arcos elegantes. Ele está no estúdio nos fundos, Tommy disse, abrindo a porta para ela. Segunda porta à direita. Marina caminhou através da casa, mal registrando a riqueza ao seu redor. Pisos de mármore, arte cara nas paredes, lustres que provavelmente custavam mais do que ela ganharia em toda a sua vida. Tudo o que importava era descobrir por que Vitelli queria vê-la. Ela encontrou o estúdio. Bateu suavemente. Entre. Vitelli estava sentado atrás de uma enorme mesa de mogno, papéis espalhados na sua frente. Ele parecia velho, cansado de uma maneira que ia além do físico. O braço ainda estava em tipóia, mas não era isso. Era algo nos olhos, um peso que não havia estado lá antes. Marina, obrigado por vir. Ele gesticulou para uma cadeira. Sente-se. Ela sentou, perguntas morrendo em seus lábios quando viu sua expressão. A informação que você me deu sobre dissidência nas minhas fileiras, ele começou sem preâmbulo. Foi mais importante do que você imagina. Permitiu-me lidar com o problema antes que ele se espalhasse. Por isso, eu sou grato. Eu só. Ele ergueu a mão. Deixe-me terminar. Você fez seu trabalho. Você ouviu. Você relatou. Você foi leal. Mas agora eu preciso pedir mais. O coração de Marina afundou. O que você precisa? Russo está planejando algo grande. Eu posso sentir. Meus homens não conseguem descobrir o que porque ele está sendo cuidadoso, mantendo seus planos apenas para seu círculo íntimo. Vitelli se inclinou para frente. Mas um dos homens dele, um tenente chamado Carlucci, ele gosta de comer fora. Ele vai a restaurantes, trata garçonetes como móveis. Fala abertamente porque pensa que você é surda e muda. Ele vai estar no Luigi's amanhã à noite. Eu preciso que você esteja lá. Você quer que eu consiga trabalho em Luigi's por uma noite? Como? Luigi me deve favores. Você será a substituta, cobrindo o turno de garçonete que ficou doente. Você serve à mesa de Carlucci. Você ouve. Você relata. Ele fez parecer simples. Marina sentiu pânico subindo. Eu não sou espiã. Eu não sei como fazer isso. E se ele me reconhecer? E se ele souber que eu tenho conexão com você? Por que ele reconheceria uma garçonete? Você disse mesmo, nós te tratamos como invisível. Para homens como Carlucci, mulheres como você podem muito bem ser fantasmas. Havia algo que poderia ter sido raiva em sua voz, não direcionada a ela, mas a verdade do que ele dizia. E você é perfeita. Ninguém suspeitaria. Apenas mais uma trabalhadora fazendo seu serviço. Ela queria recusar. Queria dizer que isso era demais, longe demais, muito perigoso. Mas ela olhou para Vitelli, viu a tensão em seus ombros, o aperto apertado de sua mandíbula. Ele estava desesperado. E ela havia concordado em ser aliada. Ok, ela sussurrou. Eu faço. O alívio que cruzou seu rosto era palpável. Obrigado. Tommy vai lhe dar todos os detalhes. E Marina, seja cuidadosa. Carlucci é perigoso.
Se algo der errado, se você sentir qualquer perigo, você sai. Sua segurança é mais importante do que qualquer informação. Ela assentiu, não confiando em sua voz. Na noite seguinte, Marina se encontrou em Luigi's, um restaurante italiano sofisticado que era mundos afastado do Bella Notte. As mesas tinham toalhas brancas de verdade. As taças de vinho eram de cristal. Os clientes usavam ternos caros e joias que pegavam a luz. Marina, em uniforme emprestado que era um tamanho grande demais, sentiu-se completamente deslocada. Mas ela fez seu trabalho. Sorriu. Anotou pedidos. Serviu o vinho. E quando Carlucci e seus 3 associados se sentaram na mesa 12, ela se aproximou com confiança profissional que mascarava terror absoluto. Carlucci era exatamente como Tommy havia descrito. Atarracado, cabeça raspada, anéis de ouro em todos os dedos. Ele mal olhou para Marina quando ordenou, tratando-a exatamente como Vitelli havia previsto, como mobília que por acaso falava. Marina serviu bebidas, trouxe pão, e ouviu. Carlucci e seus homens falaram livremente. Sobre negócios. Sobre território. Sobre um carregamento grande chegando no fim de semana. Sobre como o russo estava expandindo para novo mercado que mudaria tudo. Boss diz que uma vez que temos essa mercadoria, Vitelli está acabado. Carlucci riu. Vinho respingando de sua taça. Sem como competir com esse tipo de dinheiro. Que tipo de mercadoria? Um dos outros homens perguntou. A boa. Heroína de nível farmacêutico. Pura. 1000 quilos vindo de conexão na Ásia. Boss tem comprador novo. Ele disse que só com esse único acordo ele vai ganhar o suficiente para comprar polícia, juízes, quem ele quiser. Marina quase deixou cair o prato que estava segurando. 1000 quilos. Ela não conhecia muito sobre drogas, mas sabia que isso era massivo. O tipo de quantidade que não apenas mudava jogo, mas redefinia o tabuleiro inteiro. Ela terminou de servir o curso principal com mãos trêmulas, depois recuou para a cozinha. Assim que estava fora de vista, ela puxou o pequeno telefone que Tommy havia lhe dado especificamente para essa noite. Dedos entorpecidos discaram o número pré-programado. O quê? Tommy atendeu imediatamente. Marina sussurrou as informações, cada detalhe que ela havia conseguido capturar. Quando terminou, Tommy estava silencioso por um longo momento. Merda. Ok. Continue trabalhando normal. Não levante suspeitas. Você fez bem, Marina. Muito bem. O resto da noite passou em neblina. Marina serviu sobremesa, limpa mesas, sorriu até sua mandíbula doer. Quando Carlucci finalmente saiu, deixando gorjeta ridiculamente baixa, ela quase desmoronou de alívio. Tommy a buscou após seu turno. No carro, ele explicou. Boss quer te ver. Agora. Vitelli estava no mesmo estúdio, mas desta vez não estava sozinho. Uma dúzia de homens enchiam a sala, todos olhando mapas espalhados na mesa, vozes elevadas em debate acalorado. A conversa morreu quando Marina entrou. Vitelli cruzou a sala em 3 passos longos. Por um momento, Marina pensou que ele fosse abraçá-la. Em vez disso, ele segurou seus ombros, estudando seu rosto intensamente. Você está bem? Estou. Ele suspeitou. Não. Ele me tratou exatamente como você disse. Como se eu fosse invisível. Algo feroz cruzou o rosto de Vitelli. Bom, então ele não viu vindo. Ele se virou para seus homens. Vocês ouviram? Russo está indo grande com heroína. Se deixarmos esse carregamento passar, ele nos enterra. Então não deixamos passar. É muito arriscado atacar um carregamento desse tamanho. Um dos homens protestou. Russo vai ter exército guardando. Então levamos exército maior. A voz de Vitelli não permitia argumentos. Organizamos para quinta-feira. Isso nos dá 3 dias para nos preparar. Tommy, eu quero reconhecimento na zona de entrega. Marco, entre em contato com nossos contatos na polícia. Garante que eles vão estar ocupados em outro lugar. E alguém ligue para... Marina parou de ouvir. A realidade do que ela havia iniciado estava caindo sobre ela. Ia haver violência. Talvez mortes. Tudo porque ela havia ouvido conversa e relatado. Ela estava tão perdida em seus pensamentos que não percebeu quando a reunião terminou.
não até Vitelli estar na sua frente novamente. Marina, olhe para mim. Ela obedeceu. Você está pensando que isso é sua culpa, que a violência que vai vir está em suas mãos. Ele leu ela facilmente. Não está. Russo escolheu esse caminho. Ele escolheu empurrar drogas pesadas, corromper nosso bairro, iniciar guerra. Tudo o que você fez foi me dar ferramentas para lutar de volta. Pessoas vão morrer. Sim. Ele não suavizou. Provavelmente sim. Mas menos pessoas do que morreriam se deixássemos 1000 quilos de heroína entrarem nas ruas. Você entende? Você pode não gostar de mim ou do que eu faço, mas eu mantenho ordem. Eu mantenho as drogas piores longe de crianças. Eu protejo esse bairro de homens como Russo que destruiriam tudo por lucro rápido. Então sim, pessoas vão morrer. Mas são pessoas que escolheram essa vida, que sabiam os riscos. Não inocentes. Nunca inocente se eu posso evitar. Marina queria acreditar nele. Queria ver isso como heroísmo de alguma forma estranha e distorcida. Mas tudo o que ela via eram justificativas, racionalizações que homens violentos sempre criavam para explicar suas ações. Mas ela também via verdade no que ele dizia. Se Russo inundasse as ruas com heroína pura, quantas pessoas morreriam? Quantas famílias destruídas? Quantas crianças ficariam órfãs como ela? Eu preciso ir para casa, ela disse finalmente. Eu preciso processar tudo isso. Vitelli assentiu. Tommy vai levá-la. E Marina, tire alguns dias de folga. Você ganhou. Nos 3 dias seguintes, Marina mal saiu de seu apartamento. Ela ligou para o Bela Notte dizendo que estava doente. Não era completamente mentira. Ela se sentia doente, esvaziada, como se tivesse dado algo de si mesma que não poderia recuperar. Na quinta-feira à noite, ela sentou-se na frente da televisão, pulando canais obsessivamente, esperando por notícias que ela tinha medo de ver. Veio às 11 da noite. Notícias de última hora. Tiroteio massivo na zona portuária deixa pelo menos 8 mortos e mais de 12 feridos. Autoridades acreditam que está relacionado à guerra territorial entre facções criminosas. Marina desligou a TV. Não conseguia assistir mais. Seu telefone tocou 1 hora depois. Tommy, está feito. Boss está bem. A maioria de nós está. Russo perdeu metade de seu alto comando. O carregamento foi interceptado e destruído. Polícia ficou com crédito. Ele soou exausto, mas satisfeito. Boss quer que você saiba, você fez diferença. Nós estamos vivos por sua causa. Quando desligou, Marina finalmente permitiu-se chorar. Lágrimas pelo que ela havia se tornado. Lágrimas pelas vidas perdidas, mesmo as de criminosos que haviam feito suas escolhas. Lágrimas porque ela sabia que não haveria volta. Que a garçonete invisível que ela havia sido estava morta, substituída por algo mais complexo, mais perigoso, mais comprometido. Mas também, em algum lugar profundo, havia centelha de algo que poderia ter sido orgulho. Ela havia protegido seu bairro. Havia ajudado a manter veneno pior longe das ruas. Havia escolhido o lado lutado, mesmo que sua arma fosse apenas ouvidos atentos e coragem de relatar o que ouvia. Marina Santos não era mais apenas garçonete. Ela era algo mais agora. Algo que ela ainda não tinha nome, mas que sentia nos ossos. Era sexta-feira de manhã quando ela finalmente voltou ao Bela Notte. O restaurante estava curiosamente silencioso quando ela entrou. Então ela viu Vitelli sentado na mesa 17, esperando. Marina atravessou a sala lentamente. Quando chegou na mesa, ela não pegou seu bloco de pedidos. Em vez disso, ela apenas olhou para ele, esse homem perigoso que havia mudado sua vida com o simples ato de entrar em seu restaurante. Café? Ela perguntou finalmente. Vitelli sorriu. Café. Preto. E deixe a jarra. Marina virou para buscar a ordem, mas ele chamou. Marina. Ela olhou para trás. Obrigado. Por tudo. Ela assentiu uma vez. Depois foi para a cozinha. Quando voltou com o café, ela serviu com mãos firmes, sem tremor, sem medo. Porque Marina Santos havia aprendido algo importante nas últimas semanas. Ela havia aprendido que ela era mais forte do que pensava.
que ela poderia enfrentar violência e terror e escolhas impossíveis e ainda continuar de pé. Que às vezes sobrevivência significava adaptar, comprometer, encontrar formas de viver em tons de cinza em vez de preto e branco. Ela havia tropeçado em mundo de Vitelli por acidente. Mas agora, com olhos abertos e escolha consciente, ela estava ficando. E naquela mesa de canto, limpando superfície de fórmica que ela conhecia tão bem, Marina finalmente se sentiu como se pertencesse a algum lugar novamente. Mesmo que esse lugar fosse perigoso. Mesmo que fosse complicado. Era dela. E dessa vez, ela não havia caído. Ela havia caminhado.